Olá galera, meu nome é Nathan Brito, essa é a quinta aula do primeiro módulo do curso de Linux.org. Hoje a gente vai aprender sobre comandos de navegação. É um assunto que promete uma aula um pouco longa para que você entenda perfeitamente como funciona a navegação no sistema Linux, mas que eu espero que você consiga entender bem. Para começar, vamos abrir o nosso terminal, beleza? Antes da gente começar, eu preciso que você digite dois comandos para mim, tá ok? Execute dois comandos. A princípio eu não vou explicar para que eles servem, eu preciso apenas que você digite-os para que a gente possa ter certeza que a gente está partindo do principal ponto, do mesmo ponto, perdão. Então vamos lá. O primeiro comando que eu preciso que você digite é o cd/etc. E o segundo é alias ls. Beleza? Preciso que você digite esses dois comandos para a gente poder começar nossos trabalhos, a gente ter certeza que a mesma coisa o mesmo resultado que o meu comando vai ter aqui tenha também na sua máquina virtual. Então, beleza, partindo desse ponto, vamos limpar a tela e vamos começar a nossa aula. Para a aula de hoje eu vou utilizar novamente aquela imagem que a gente teve da aula passada, né, sobre estrutura de diretórios do Linux, onde eu vou ter uma ajudinha aqui para poder explicar um pouco da navegação, tá ok? Mais uma vez dando os devidos créditos ao blog nitro-informatica.blogspot.com, que tinha essa imagem lá que eu achei muito da hora. Então vamos lá, está aqui a nossa máquina virtual. O primeiro comando que a gente vai aprender é o comando pwd. Para que serve o comando pwd? Ele serve basicamente para dizer para você onde é que você está. É uma coisa que a princípio parece meio inútil, tendo em vista que você consegue saber onde você está através dessa tag aqui, né, que diz aqui, no caso, qual que é o diretório atual que você está. Só que às vezes esse diretório fica muito longo e ele é abreviado aqui em cima, tá ok? Então não entenda esse pwd como um comando completamente inútil. Ele é muito útil quando você está num diretório que o endereço dele seja muito longo. Então, se eu executar o comando, ele vai me apresentar aqui o diretório que eu estou atualmente, no caso, /etc. Perfeito? Ok, próximo comando é o comando ls. Antes da gente entrar no diretório, é interessante a gente saber o que tem dentro dele, né? A gente saber ali qual que é o nome certo do nosso diretório, para a gente poder saber o que a gente está procurando. Então, o comando ls auxilia a gente nisso. O comando ls, ele lista o conteúdo de um diretório. Você pode ver aqui que esse é o conteúdo do diretório /etc. Perfeito? Se eu quiser listar o conteúdo de um outro diretório que eu não estou atualmente, por exemplo aqui, aí vamos à ajuda da nossa imagem. Eu estou no momento dentro de /etc. Se eu quiser mostrar qual o conteúdo, por exemplo, da pasta /bin, né? Aqui eu usei somente o comando ls porque eu estou dentro do diretório que eu quero exibir o conteúdo. Mas se eu quero exibir o conteúdo de outro diretório, eu tenho que digitar o endereço dele. No caso, por exemplo, aqui ls/bin. Pronto, esse é o conteúdo do diretório /bin. Entendido? Então, se eu quiser listar o conteúdo do diretório atual, eu uso o comando ls. Se eu quiser listar o conteúdo de um outro diretório, eu digito ls seguido do nome do diretório. Perfeito. Vamos à próxima opção do comando ls. Vou dar um clear. Beleza, você viu que ele te apresentou todo o conteúdo do diretório, mas como é que você vai saber o que é o que? O que é diretório, o que é arquivo, né? Esse tipo de coisa. Como é que você vai saber isso? É aí que entra a opção ls, no caso, com a opção "-f" maiúsculo, né? Que essa opção vai diferenciar os tipos de arquivos concatenando caracteres ao final de cada nome deles, tá ok? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar aqui é que o Linux é case sensitivo. Então ls-f maiúsculo é diferente de ls-f minúsculo. Por ser case sensitive, o Linux diferencia letras minúsculas e letras maiúsculas. Então, ls-f maiúsculo, você pode verificar que ele concatenou caracteres ao final dos nomes dos arquivos. Por exemplo, network, ele concatenou uma barra ao final. O que significa essa barra? Vamos lá. A barra significa que o arquivo é um diretório. Beleza? O asterístico significa que o arquivo é um executável. Perfeito? Se tiver um arroba no final do arquivo, significa que ele é um link. A gente vai explicar o que é link depois em outra aula. Se tiver um til, significa
que ele é um arquivo de backup. Ok? Arquivo de backup. Se tiver um igual, significa que ele é um socket. A gente vai aprender isso depois também. E se tiver um pipe, significa que ele é um pipe. Né? Então, basicamente é isso daí. Os principais que a gente mais vai ver aqui seriam o barra, para identificar um diretório, o arroba para identificar um link, ou, no caso, o asterístico para identificar ali um executável. Perfeito? Então, vamos se concentrar nesses aí, os outros a gente vai explicar depois ali. Beleza, a gente já sabe aí o que tem aí, né, dentro dos arquivos. Uma coisa interessante aqui que é bom falar, né, é que os arquivos editáveis, como por exemplo o updatedb.conf, ele não aparece um caractere no final, porque ele já tem a extensão dele, entre aspas, vamos dizer assim, né, já definido. Por exemplo, aqui é um arquivo .conf, um arquivo de configuração. Então é um arquivo de texto que pode ser editado por algum editor de texto, beleza? A gente vai aprender sobre editores de textos futuramente. Vamos lá. A próxima opção interessante que a gente vai aprender sobre o ls é o ls-l. Então vamos dar um clear, vamos empatar novamente. ls-l, minúsculo, beleza? Ele lista o conteúdo do diretório juntamente com as suas informações básicas aqui. Quais são as informações que nós temos aqui? Na primeira coluna a gente tem uma sequência de caracteres. O que significa essa sequência de caracteres? A primeira letra, ela identifica o tipo desse arquivo. No caso D, ele identifica se é um diretório, e o traço, menos ou o hífen, entenda como você quiser, ele identifica que aquilo ali é um arquivo. Perfeito? Então a CPI é um diretório e a dduser.conf é um arquivo. Depois dessa primeira letra, a gente tem uma sequência de caracteres que definem as permissões desse arquivo. A gente vai aprender também sobre permissões em uma outra aula, ok? Então vamos ter calma, não precisa se estressar se você não entendeu o que é RWXR, por exemplo. Então fica calma aí e deixa para a próxima aula, tudo no seu tempo. Depois, na segunda coluna, a gente vai ter o número de links para esse arquivo, né? São os números de ligações para esse arquivo. A gente pode identificar como número de links também, ok? Também a gente também vai aprender sobre links na outra aula, em uma outra aula. Na terceira coluna, a gente tem o usuário dono do arquivo. No caso, o dono do diretório ACPI, quem tem totais permissões sobre ele, é o root, ok? E a quarta coluna, a gente tem o grupo que esse arquivo pertence. Se você não estiver entendendo nada sobre o que eu estou falando, por exemplo, de usuário que o arquivo pertence, grupo que o arquivo pertence, links, pode ficar tranquilo. A gente vai ter uma aula sobre usuários e a gente vai ter uma aula sobre links. Então, isso daí é em outro tema. Então, eu não vou me aprofundar agora. Por enquanto, só estou te dizendo o que está especificado nas colunas do comando ls-l. Nessa quinta coluna, a gente tem o tamanho do arquivo, né? O tamanho do arquivo ou diretório, e está especificado em bytes. Isso é importantíssimo, tá? Está especificado em bytes. Na outra coluna, apesar de parecer mais colunas, né? Não é uma coluna só, a gente tem um label aqui que define a data da última modificação que esse arquivo sofreu. Então, esse arquivo aqui, no caso esse diretório ACPI, a última modificação que ele sofreu foi no dia 1º de maio, às 1h32 da tarde, 32 minutos da tarde, tá ok? Então esse é o comando ls-l. Bacana, agora eu já sei tudo que tem dentro de um diretório, perfeito? Errado, a gente não sabe que tem tudo que tem dentro de um diretório. Tem uma coisa importante que não aparece no comando ls puro, que são os arquivos ocultos. Para você poder exibir os arquivos ocultos, você precisa de uma opção especial, que é o ls no caso, que é o comando principal, seguido da opção "-a". Então, o ls-a mostra também os arquivos ocultos. E aí você me pergunta, beleza, e como que eu identifico os arquivos ocultos? Os arquivos ocultos, eles vão ter um ponto antes do nome do arquivo. Deixa eu ver se tem algum aqui. O pwd.lock, por exemplo. Você pode verificar que foi adicionado um caractere ponto antes do nome do arquivo. Esse caractere ponto identifica que esse arquivo é um arquivo oculto. Perfeito? Ok, então agora também já sabe como é que vê o arquivo oculto. Lembrando
que eu posso unir duas opções, por exemplo, ls-fa vai me mostrar todos os arquivos igual F, ó, pode ver, notar que apareceu o barra no final de alguns arquivos, mas também vai mostrar os arquivos ocultos, por exemplo aqui o ponto que ele me mostrou, ok? Então você pode unir uma ou mais opções aí. Beleza, então é assim que a gente consegue entender aí o que tem dentro de um diretório, beleza? Agora que eu já sei o que tem dentro do diretório, como é que eu faço para poder navegar nesse diretório? Aí é que a brincadeira começa a ficar quente. Vamos lá, eu estou dentro de barra etc, perfeito? Para a gente começar aí nossa aula no mesmo patamar, estou dentro de barra etc, ok? Então vamos lá, eu estou dentro de barra etc. Se eu quiser entrar dentro da pasta barra bin, como que eu faço isso? Eu vou usar um comando chamado cd, que vem de change directory. Change directory, ou seja, trocar de diretório, troca de diretório, beleza? Então, se eu quiser entrar em barra bin, eu vou digitar cd, e qual que é o endereço do bin? Não é bin, é barra bin, por quê? O bin está dentro do diretório barra. Então, se eu quero entrar em barra bin, eu tenho que botar o barra bin. Então, cd barra bin. Pode verificar que agora eu troquei meu diretório. Agora, antes eu estava em etc, agora eu estou em barra bin. Beleza. Já sei trocar de diretório. Agora tem umas outras opções do CD que não são tão simples assim, né? Na verdade, são bem simples. O difícil é, muitas das vezes, você decorar a função de cada um deles, então, ok? E é importantíssimo você decorar isso, porque tem que estar na veia. É imprescindível que você saiba navegar tranquilamente entre os diretórios, tá, ok? Você não pode ter dificuldade quanto a isso. Então, vamos prestar bastante atenção. Se você não entender, volta à aula, pergunta através de comentários que eu vou responder com o maior carinho lá, com maior atenção. Então, vamos lá. Estou dentro de barra bin. A primeira opção que a gente vai aprender é o cd ponto ponto. cd ponto ponto. O que o cd ponto ponto faz? Ele sobe um diretório. Como assim sobe um diretório? Eu estou em barra bin. Qual que é o diretório acima de bin? Barra. Então, se eu digitar cd ponto ponto, eu estava dentro de bin, eu vou voltar para um diretório acima, que é o barra. Então, cd ponto ponto, eu volto para o diretório raiz, que é o meu barra. Perfeito? Beleza. Então, cd ponto ponto faz com que eu suba um diretório. Não entendeu ainda? Vamos lá. Vamos aqui pegar um outro exemplo. Estou dentro de barra, como você pode ver aqui com o meu comando pwd. Eu vou entrar em etc. cd etc. Beleza. Dentro de etc tem uma pasta chamada apt. Então eu quero entrar dentro da pasta chamada apt. Então cd apt. Pronto, eu estou dentro da pasta barra etc barra apt. Esse é o caminho completo dessa pasta aqui onde eu estou agora. Se der o comando pwd, ele vai me confirmar isso. Então, quem que é o diretório pai de apt? É um diretório anterior a ele, no caso, etc. Então, se eu digitar cd ponto ponto, eu volto para o diretório pai do diretório que eu estava antes, ou seja, eu estava antes em apt, o diretório pai dele é etc. Se eu digitar cd ponto ponto, eu volto para etc. Simples assim. Ok? Ok. Aprendemos a voltar para o diretório pai. Vamos aprender agora a voltar para o diretório anterior, que é o comando cd-. Então, eu estava em cd, eu estava em barra etc barra apt, correto? Esse aqui era o meu path antigo. Então, como é que eu faço para poder voltar para ele? Eu tenho duas opções. Ou eu digito o comando cd barra etc barra apt, né? No caso, cd barra etc barra apt, que eu volto para ele. Ou, como ele era o diretório que eu estava antes do meu diretório atual, eu posso digitar simplesmente cd-. Ele volta para o diretório que eu estava antes. Perfeito? Não, não está perfeito. Não entendi nada. Beleza, vamos lá. Vamos voltar, vamos desenhar. Vamos voltar aqui, por exemplo, para cd barra bin. Ok? Estou dentro de bin. Ó, estou dentro de bin. Show de bola. Ah, não era cd, não era bin que eu queria entrar. Eu queria entrar em etc. Pô, beleza. cd barra etc. Entrei agora em etc.
Eu estava em bin, antes eu estava em bin e agora eu estou em etc. Putz, cara, lembrei que eu esqueci de fazer um comando lá em bin. Eu tenho que voltar no meu diretório anterior. Qual que é o diretório anterior? O bin. Quais são as duas opções que eu tenho para poder voltar nele? cd/bin, que é um diretório, vamos dizer assim, um comando manual para poder voltar até ele, ou cd-, que eu vou voltar para o diretório que eu estava antes do meu diretório atual. Você pode ver que eu voltei para o /bin. Então, ou seja, eu estava dentro do bin. cd/etc. Fui para o /etc. Poxa, queria voltar no bin. cd-, ou hífen, ou traço, se você quiser chamar. cd-. Voltei para o diretório que eu estava anteriormente, que é o /bin. Perfeito. Espero que você tenha entendido isso daí. Beleza. A próxima opção do CD é o cd-til. Eu acho que é til mesmo o nome disso, né? Espero que seja. Enfim, cd-til. O cd-til, ele faz com que você volte para o diretório home, né? Se tem algum outro nome mais técnico para isso aqui, eu acho que não existe. Eu acho que é til realmente. Enfim, vamos lá. cd-til. Ele faz com que você volte para o diretório home. O seu diretório home, né, no caso. Se eu der aqui o cd-til, ele vai voltar para o meu diretório home. Se eu der um pwd, ele vai mostrar ali /home /ntn-brito, que é o meu diretório home. Lembra que eu expliquei na aula passada o que é o diretório home, que é a minha pasta pessoal? Ou seja, se eu quiser entrar na minha pasta pessoal do sistema, é só eu digitar cd-til. Beleza? Basicão. E por último, né, é um comando que eu já expliquei ali em cima, mas é para poder para poder salientar esse detalhe. Se eu digitar cd+, eu vou voltar para o meu diretório raiz. Desculpa, diretório raiz, né? Só para poder lembrar, diretório raiz é a primeira hierarquia do sistema de arquivos, como está dizendo aqui o carinha que criou essa foto aí. Então, se eu quiser voltar para o diretório raiz, é simplesmente eu dar um cd+, porque o diretório raiz também é um diretório, como o próprio nome dele diz. Ok? Então, basicamente, é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem como navegar aí entre os diretórios. Caso vocês não tenham entendido qualquer coisa, pode enviar mensagem, pode falar comigo lá, manda através de e-mail, de qualquer forma, preferência pelo próprio blog, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outro aluno. Então, eu respondendo a sua dúvida, posso estar respondendo a dúvida de outro aluno também. Então, comente, curta, compartilhe a nossa página aí. Até a próxima aula.